Bom dia, pessoal. Meu nome é Abílio. Estou fazendo a apresentação da extensão do problema de otimização de carregamento de caminhão. Foi o problema proposto na parte inicial da disciplina. E seguindo para a motivação, né, o trabalho anterior, ele utilizava só um valor, né? O trabalho do Abner, que usava o algoritmo genético, ele utilizava só o valor do, dos itens, né? Mas na realidade é um pouco diferente, né? Volume e quantidade de itens também eles causam um custo. E aí, utilizando o NCGA2, né, multi-objetivo, puxa esse compromisso de maximizar valor e minimizar o custo logístico. E utilizando o modelo de NCGA2, a gente tem dois objetivos. O objetivo 1, que é maximizar o valor, né, igual ao do Abner, e minimizar o custo como objetivo 2, sendo um custo de 1.000 por volume mais 10 por item. E aí, esse segundo ele acaba penalizando o volume, que é o espaço, e a quantidade de itens, que é o manuseio, né? E o resultado é uma frente de Pareto com múltiplas soluções de compromisso. E aí, só a questão técnica, né? Foi utilizada uma classe indivíduo, né? Com soma de bits, 1 leva item, 0 não leva. A avaliação calculou os dois objetivos. E a restrição, se o volume for maior que a capacidade, ele penaliza fortemente. E aí, como resultado, né? O NCGA2 ele tem uma dominância de Pareto mais um crowd indício. E aí, essa execução em 100 gerações foi executado de 100 em 100 gerações, de 100 até 2000 gerações, e foram executadas 20 vezes cada algoritmo em cada instância, né? E a seleção por torneio, dois indivíduos competem, cruzamento mais mutação, cria descendente, e a avaliação calculou esses dois objetivos. E aí, a seleção dos sobreviventes mantém essa frente de Pareto. E o resultado foi, novamente, frente com múltiplas soluções de compromisso. E aí, como simplificação do código, né? A avaliação é simples, né? Ele percorre o cromossomo, toma esse valor entre os itens que foram selecionados, aplica essa fórmula de custo e, se violar a capacidade, ele penaliza. E a complexidade é O de N por avaliação. E aí, seguindo para os resultados, nós temos a primeira instância com 28 itens, né? E aí, o algoritmo genético de Abner produziu entre 28 a 31, isso em unidade de milhar, para as capacidades do caminhão, né? E o NCGA2 ele produziu 98 a 109 mil. E aí por quê, né? Porque o algoritmo genético ele maximiza o valor puro. O NCGA2 ele equilibra esse valor com custo, sacrifica um pouco do valor para ter menos volumes e itens, né? E ele acaba sendo 10 vezes mais lento, mas ele gera múltiplas soluções ótimas para esse problema. Seguindo um pouco para a segunda instância, né, que é de 56 itens, o algoritmo genético ele produziu 100 a 135 mil, em média, tendo esses melhores valores, e acabou ultrapassando o NCGA2, que produziu entre 15 e 16 mil. Mas, assim, é um trade-off entre valor puro, né, que é o algoritmo genético, e operacional, que é o NCGA2. E aí esse crescimento, ele consistiu na capacidade, né? E aí foi uma diferença bem grande. Mas partindo para um ponto interessante com a terceira instância, que é a de 112 itens, ele teve um resultado muito superior ao algoritmo genético do Abner, e ele ultrapassa em todas as capacidades, de 3, 6 e 9 metros cúbicos. Enquanto ele faz 120 a 150 mil em média de valor, com muitos itens a mais do que o algoritmo genético do Abner, e teve resultado de 91 a 137 mil dentro das capacidades, né? E aí por quê, né? Com essas instâncias maiores, o NCGA2 ele acaba encontrando um melhor equilíbrio entre o alto valor e o volume de itens por itens controlados, né? E aí acaba ocasionando uma melhor escalabilidade desse problema, né? E aí o único ponto negativo é realmente o tempo, que levou em torno de um segundo, que é 5 vezes mais lento do que o algoritmo genético, né? Mas eu ainda considero muito viável para esse problema, até porque a gente teve um ganho de performance bem considerável. E aí, como análise dessas conclusões, né? Como resumo, né, o algoritmo genético, sendo multi-objetivo, ele apenas maximiza esse valor, que é um upper bound. E o NCGA2, como multi-objetivo, ele acaba equilibrando esse valor entre os dois objetivos. Né? E instâncias maiores acabam favorecendo o algoritmo de NCGA2. E um ganho, a gente tem uma frente de Pareto com múltiplas soluções de compromisso, né? E um melhor controle de volume e complexidade operacional. E, novamente, melhor escalabilidade, né? E aí, como próximos passos, né? No futuro, eu poderia testar acessibilidade de parâmetros, utilizar outras funções, né? Mudar o volume entre 500 a 2000 em relação a 1000 que foi implementado dentro do problema. E a questão de custo de itens, 5 a 20, e é diferente dos 10 que eu utilizei, né? Só para deixar um pouco mais simplificado. E também utilizar essas funções de custo alternativas, né?
baseado em peso, baseado em complexidade do item, o tempo de operação e utilização com outros multi-objetivos, como o da moeda, o SPA2, o algoritmo baseado em decomposição e um pouco de instâncias um pouco mais realistas, né? De restrições de empilhamento, questão de fragilidade, o tempo limite de trabalho. E aí foi muito bom esse trabalho porque ele abre espaço para essas investigações um pouco mais profundas da logística, né? Era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado.